Oi, gente! Chegou a hora das histórias de Volusa. Aí vem muita diversão, pois a história de hoje é Festival de Brinquedos. Um dia, a pequena Rafaela descobriu o velho baú de Volusa. Ela chegou, olhou de frente, olhou de lado, olhou do outro lado. Só não olhou atrás porque o baú estava encostado na parede. Recuou, voltou e olhava, e Volusa na espreguiçadeira, tirando os olhos do livro que lia, passou a assuntar com um risinho de lado, divertida em ver a menina parecendo um gato quando fica diante de algo que acha estranho. Quando não aguentou mais e se sentindo observada, Rafaela perguntou: Vovó, é baú de pirata? Tem tesouro nele? Volusa sorriu, dizendo: Será? Eu nunca tinha pensado nisto. A menina regalou os olhos e Volusa riu mais ainda. Murilo, que tinha acabado de entrar, ouvindo a resposta dela, perguntou incrédulo: O baú não é da senhora? Era de meu avô. Vai me dizer que a senhora nunca abriu para ver o que tinha dentro? Não, que eu não sou abelhuda como vocês. Mas vamos ver o que tem ali dentro? Chame os outros. Murilo e Rafaela saíram correndo, gritando pelos companheiros. Logo todos estavam diante do baú. E Volusa, perante as carinhas de interrogação, quis atiçar ainda mais a curiosidade. Vocês têm certeza que querem abrir este baú? Queremos, vovó! E se aí dentro tiver algo que não seja bom de ver? Será? O que poderia ter de assustador aí dentro? Só deve ter velharia. Também pode ter um tesouro, né? Volusa ria divertida e continuou aumentando a expectativa. Tá bom, vocês pediram, né? Depois. Vá, Volusa, abra logo isso aí, gritou o impaciente Duda. Então, vamos lá. Todos os olhos se arregalaram, enquanto Volusa, devagarinho, introduzia a chave na fechadura, olhando para a meninada, fazendo suspense no tom da Quinta Sinfonia de Beethoven. Tchan, 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 tchan. Estalido da chave dando volta na fechadura. Todos chegaram mais para frente com os olhos ainda mais arregalados e de bocas abertas. Pronto, tampa aberta. E o que tinha lá dentro? Um montão de coisas coloridas, que logo os meninos foram descobrindo que eram brinquedos. Alguns conhecidos, mas outros, mais antigos, Volusa apresentava explicando como brincar. Tinha petecas de penas bem coloridas, berra-bois vistosos de papel laminado, peões, aviãozinhos de frande, ioiô, corda de pular, arraias, trapezista de madeira, marionetes, bolas de gudes, bambolês, bolas, girafa, pica-pau, que subia e descia bicando um pau, língua de sogra, telefone sem fio, pega-varetas, bumerangue, cavalinho de pau, caletoscópio, time de jogo de botão, carrinho de romã, etc. A meninada ria e afobados pegava um, pegava outro brinquedo, querendo brincar com todos. Diante disso, Volusa teve uma ideia e propôs: Que tal a gente fazer um festival de brincadeiras? Claro que a aprovação foi geral e instantânea. E logo passaram a programar o festival, que com chave de ouro fecharia aquela temporada de férias. Durante 3 dias foram realizadas várias sessões de brincadeiras, tendo Volusa o cuidado de reservar as atividades menos agitadas para o início da tarde, quando o sol estava mais quente e se fazia a digestão do almoço.
Para melhor organização, foram feitas inscrições por modalidade de acordo com a idade e o interesse de cada um. Mas sinto que não adiantou muito, porque quase todos se inscreveram em quase todas. Formaram-se times para jogo de botão, jogo de gude, baleado, finca-pé, brincadeira da fita, duplas para competições de petecas, de peões, de ioiôs. Teve que mostrar-se muita habilidade no manejo dos peões, fazendo-os rodar na palma da mão, subir pelo braço, descer para a mão, sem parar de rodar. Também no ioiô e no bambolê houve demonstrações de destrezas. E era ioiô rodando no ar, era bambolê subindo até o pescoço, indo para um braço, depois para o outro, voltando para a cintura. Uma beleza. E no pula-corda então nem se fala. Individualmente, pulavam andando ou no mesmo lugar, rodando a corda sobre si. Pulavam cruzando os braços para frente, pulavam de costas, pulavam de todo jeito. Em grupo, enquanto duas crianças giravam a corda, cada uma segurando numa das pontas, os outros iam entrando para pular com os pés juntos e girando, sem perder o ritmo e o pulo, mesmo quando era batido o foguinho dos brabos, e a dupla que rodava a corda aumentava a velocidade tanta de nem se ver a corda. Momentos de muita criatividade e risada durante o teatrinho de marionetes, apresentando as atrapalhadas e observações de um ET que chegava ao nosso planeta querendo saber o que é que a Terra tem. Momento de muita concentração e habilidade para tirar varetas uma a uma, sem triscar em nenhuma das outras no jogo de pega-varetas. Momento de muita torcida nas partidas do jogo de botão. E, contrabalançando esses instantes de tensão, aconteciam as corridas de cavalinho de pau, de saco, de ovo na colher, e o corre-corre do baleado, da picula, da roda do bobinho e da boca de forno. Teve chicotinho queimado, rabinho do cão, cabra cega, quebra-pote, roubo das melancia, demarré, vivo ou morto. E Jô ainda sugeriu pau de sebo, mas não foi possível arranjar um bom mastro a tempo. Volusa, com pretexto de ensinar, se metia nas brincadeiras com a mesma empolgação e alegria da garotada. Nas competições, Lúcia, Jô e a vizinha Carmen faziam às vezes de juízes. Como prêmios, todos, e não apenas os vencedores, ganharam bombons de chocolate, cataventos confeccionados por eles mesmos dias antes. Também foram distribuídas medalhas de papel laminado dourado, prateado e marrom, com inscrições e desenhos feitos por Volusa. O encerramento foi à base de muita cantoria, gaiatice, risadas e petiscos deliciosos. Alguns simplesinhos do tempo dos Afonsinhos, ou da Volusa. Quebra-queixo, a moda, pirulito de ponta fina enrolado em papel de seda, cartucho de tapioca com coco, alféloa, manauê, acaçá de milho de leite, lelê, bolinho de estudante, taboca. Tudo porque Volusa achava que a criançada devia conhecer também as tradições e valorizar as raízes culturais. Uma das maneiras de se orgulhar e preservar a brasilidade. No final, todos devidamente cansados e felizes, foram cedo para a cama e tiveram belos sonhos para nunca mais esquecerem, como também jamais esqueceriam aquelas férias. No dia seguinte, era dia de despedida no sítio Campo de Flores da Volusa. Os meninos saíram dando tchau às galinhas, aos gansos, aos passarinhos e micos que encontraram pelo perto, ao cavalo-moleque, à cadela trigueira, aos gatos Zen e Osmário e também às árvores.
Cada um abraçou Jô, Lúcia, Volusa, avisando que estariam de volta nas próximas férias ou nos finais de semana em que os pais pudessem trazê-los. E lá se foram, levando e deixando saudades, mas alegres por estarem novamente com os pais e por tudo que tinham vivido. E aqui acabou a história. Entrou por uma porta e saiu para outra. Peça ao rei que lhe conte outra. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigada. Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet. Músicas por ordem de apresentação. Abertura da Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Apanhei-te Cavaquinho de Ernesto Nazaré. Tico Tico no Fubá, Zequinha de Abreu. Pena de Mário Espinheira.